Eu juro que eu tô gravando esse vídeo pela terceira vez, até porque eu finalmente encontrei o meu tom correto para gravar vídeo para o YouTube, e eu falo da narração, da fala em off, ou até mesmo quando eu coloco a cara nos vídeos. Mas era importante gravar esse material de uma forma consciente, racional e conversando com você numa boa. Na verdade, não tão numa boa assim, porque a galera em céu, qual é a de vocês, né? Por que o fandom tóxico tá conseguindo fazer tanto barulho em Hollywood a ponto de colocar uma adaga no pescoço dos estúdios? Na verdade, para ser bem sincero, e eu corro sério risco de não ter nenhum contrato fechado com a Disney no futuro, tem alguns estúdios que não estão nem aí para o que acontece na internet, nos comentários das redes sociais, em todo esse falatório tóxico em cima de atores, atrizes, produtores. Sabe aquele lance de não ir para a defesa dessa galera que coloca a sua cara para bater nas séries e que acaba tendo que lidar com essa gente com raiva, né? Que essa gente tem ódio de mulher, tem ódio de preto, tem ódio de gay. Sabe, é essa galera criada pela avó no apartamento com leitinho, Neston, farinha láctea, galera que soltava a pipa dentro de apartamento, que acha que o mundo não pode mudar, que o mundo tem que ser sempre do jeito que eles sempre acreditaram que deveria ser, ou que sempre foi, já que a gente está falando de um grupo majoritário de pessoas que não toleram o mundo em transformação e que agora que acha que suas obras de cultura nerd, cultura pop, não devem ter diversidade, mundo em transformação, mundo em evolução. Então, vamos conversar sobre isso muito numa boa, porque o que aconteceu com a última série derivada do universo Star Wars, a The Acolyte, é um verdadeiro absurdo, é uma piada, e a Disney está dando um péssimo exemplo para todo mundo. Bom, antes de continuar, eu devo deixar bem claro que eu não assisti essa série. Então eu não posso julgar pelo qualitativo. E eu gostaria, de verdade, de só estar aqui comentando que a série foi cancelada porque ela era ruim. E não porque ela tinha uma mulher preta como protagonista. Porque essa é a acusação que a própria protagonista da série, deixa eu buscar o nome dela, a Amandla Stenberg, ela está acusando a Disney de não ter feito o suficiente para manter The Acolyte no ar, uma série derivada do universo de Star Wars. Ela conta, se eu não me engano, os episódios de 100 anos antes daquele primeiro filme da segunda trilogia, que é o filme que começa toda a saga de Star Wars, que é o Ameaça Fantasma, aquele lá de 2000, que hoje em dia a gente tem lembranças melhores do que ele era lá no passado. Então, a série foi cancelada na primeira temporada e desde antes desse cancelamento, na verdade, o elenco fala que desde antes da série estrear, ela já recebia o hate do fã tóxico, daquele fã mais insuportável de Star Wars que não admite um mundo em mudança, que não admite que exista diversidade dentro desse universo, porque, ora as bolas, série original, a série clássica, que estreou na década de 70, 80, não tinha preto, não tinha gay dentro desse universo. Só para explicar que o Darth Vader, interpretado pelo James Earl Jones, uma das vozes mais marcantes de Hollywood, ele era um homem preto. Fica a dica para o fã mais insuportável de Star Wars. E aqui, eu vou falar da postura da Disney, mas a gente tem que falar do fandom tóxico. A gente tem que falar desse grupo que se reuniu para ir para cima de Hollywood, para pressionar, para transformar as produções em coisas que estão conectadas apenas e tão somente com a visão de mundo deles, e que querem cancelar todo e qualquer projeto que tenha algum tipo de diversidade. É a turma que detesta a tal da cultura woke. Uma cultura woke é aquela cultura que promove o despertar das pessoas para os grupos minoritários, para direitos civis, para um mundo mais empático, um mundo que abraça as diferenças, um grupo que olha para os povos originários, isso principalmente nos Estados Unidos, com maior relevância, significado e respeito.
E tem gente que não suporta isso. Eu juro que eu gostaria de entender por quê. Eu realmente não consigo conceber de forma racional que um mundo um pouco mais justo por uma pessoa preta como eu é um mundo pior por uma pessoa branca, pro macho alfa hétero convicto, pro calvo da Campari, para, sei lá, para qualquer pessoa que acha que fazer crossfit lá na Smart Fit é a única forma possível e imaginável de convencer alguém do sexo oposto para sair para tomar um drink na quinta-feira à noite. Isso não é verdade. Até porque a Smart Fit não patrocina esse vídeo e não respalda nenhum comportamento machista e tóxico. Assim espero. Se bem que, enfim, não vou falar da Smart Fit. Então, eu não vejo como algo tão problemático apoiar a cultura woke. E eu até posso entender o que essa galera fala quando essa diversidade, para eles essa diversidade é colocada goela abaixo nas produções. Até posso entender, mas eu acho um argumento meio fraco. Sabe aquela coisa de dizer, meu Deus, não podemos ter uma pequena sereia preta porque isso é acabar com a minha infância. Cara, você acredita em sereia por quê? Outra coisa, indo para a área dos games, né? Porque esse fandom tóxico também está contaminando o mundo dos videogames. Essa galera coloca como ponto de fracasso para o Concorde, o último videogame da Sony, que também é ponto de polêmica, porque parece que a Sony gastou mais de 400 milhões de dólares no desenvolvimento, promoção, marketing desse jogo, e se isso realmente aconteceu, é o maior fracasso da história dos videogames. Mas eles colocam como o principal motivo para o jogo fracassar a diversidade do game. Ah, porque agora eu tenho que jogar com uma mulher lésbica, com um cara gay dentro do jogo. Bom, não foi o fato da Sony ter lançado um jogo como serviço em uma época em que jogo como serviço ninguém mais aguenta mais jogar. É o tipo de jogo que está todo mundo abandonando. Não é pelo fato da Sony ter lançado um tipo de game que você pode encontrar de graça em outros jogos e cobrando 40, 50 dólares para ter esse jogo nas suas plataformas, seja elas videogames ou computadores. Não é porque a Sony perdeu o bonde da história, é porque a Sony decidiu abraçar a diversidade no jogo. Eu quero que essa galera me prove isso com números, com dados, com estatísticas. Não rola. É sempre o argumento vazio a partir da própria bolha, a partir da percepção do seu lugar e não olhando num sentido mais amplo, como boa parte dessas pessoas normalmente faz na vida, no seu cotidiano. Então, isso é problemático, porque a gente tem um elemento ou uma narrativa estabelecida por um grupo que impede não só a diversidade, como também o desenvolvimento de histórias mais criativas. A gente tem um grupo que quer pressionar os estúdios de Hollywood a não mais entregar a diversidade dentro das séries de TV, dos filmes, da cultura pop como um todo, como se a cultura pop fosse exclusiva para um determinado grupo. Eu não consigo entender por que isso é válido. E não consigo entender a postura da Disney em não sair à frente, não dar um passo à frente para defender esse elenco, esses produtores, os roteiristas, enfim, todos os envolvidos. É mais fácil cancelar a série. Bom, se bem que a Disney tem um histórico, né? A Disney tem um histórico de não respaldar muito os grupos diversos. Ficar com esse medinho porque é family friendly, porque isso é histórico na Disney. Porque nos Estados Unidos, para quem não sabe, o canal antes de vir a era Hannah Montana, Camp Rock, Feiticeiros de Waverly Place, ela tomava um pau para a Nickelodeon, porque a Nickelodeon era mais juvenil, e enquanto o canal estava na sua era infantil, era um canal bem aceito pelos pais. E o que acontece com o adolescente, que é o potencial público consumidor futuro, quando os pais vão para um determinado lugar? Exatamente o que vocês estão pensando. Os adolescentes vão para outro lugar porque não ficam no mesmo ambiente dos pais. Essa ideia de fandom tóxico para cima de séries que promovem a diversidade não é só com o universo Star Wars. O universo Game of Thrones teve esse problema, a série Os Anéis do Poder também, porque
Onde já se viu você ter elfos dentro do universo do Senhor dos Anéis? Isso não existia. Tolkien não escreveu desse jeito. Se bem que, deixa eu contar para os caras, tá? Esse universo ele foi construído para todos. Diga-se de passagem. The Last of Us, a série do Max, também teve muita crítica por causa daquele episódio centrado no casal gay e inclusive com um beijo em cena, sendo que este era um elemento narrativo que já existia no jogo de videogame. Bridgerton, eu nem gosto tanto dessa série, mas ela promove dentro da realeza pessoas pretas empoderadas. Tudo isso para esse fandom tóxico simplesmente não pode existir. Por quê? Porque não tem contexto histórico, que nem a história do Assassin's Creed, do novo Assassin's Creed que lançaram com um protagonista que é um samurai negro. A galera saiu quebrando tudo, dizendo não pode ter um samurai negro, isso não existe. Como não existe? O personagem é baseado em uma história real. Realmente existia um samurai negro no Japão. E ele nem era escravo, diferente das coisas que aconteceram aqui no Brasil e em outros locais do mundo. E é um dos elementos mais críveis de Assassin's Creed que chegaram na franquia nos últimos anos. E os caras todos revoltadinhos porque, meu Deus, estão desmistificando o credo dos assassinos. Cara, você acredita em dragão e você acompanhou o House of Dragon, acompanhou o Game of Thrones e comprou essa história. Você acredita em elfo, você acredita em seres mitológicos, você acredita que o calvo da Campari pega a mulher. Então, vamos parar com essa chatice, com essa coisa insuportável. Porque sim, é insuportável, é muito insuportável ver esse bando de adulto que não consegue lidar com um mundo em transformação, um bando de adulto crescido que na verdade é criança birrenta e mimada, que foram criados da pior forma possível, com pais displicentes e desrespeitosos, pais preconceituosos, porque com certeza esse tipo de preconceito você aprende com os adultos mais próximos de suas respectivas vidas, e não são verdades absolutas. É muito ignorante, tá? Não são verdades absolutas achar que pessoas pretas, gays, mulheres são seres inferiores. Não, é como eu disse outro dia sobre o cara que criticou o fato de uma mulher poder ser CEO ou não. Quem é que disse que a gente tem que ficar numa posição inferior na escala da sociedade? Quer dizer que preto só pode ser empregada doméstica ou escravo na teledramaturgia, no cinema? Apenas 12 anos de escravidão tem que ser um filme enaltecido como crível e realista, porque em Star Wars não podem ter pessoas pretas. A protagonista da última trilogia não pode ser uma mulher. O co-protagonista não pode ser um Stormtrooper negro. O piloto, Paul Dameron, não pode ser um latino ou de descendência latina. É meio estranho para mim essa rejeição ao diferente, sendo que, olha só, eu estou convivendo muito com a galera mais jovem. E são os jovens que estão me mostrando que nós só crescemos nas diferenças. Nós só aprendemos com o diferente. O próprio ser humano não deve gostar muito das coisas como elas são o tempo todo. As mudanças existem para que o mundo seja cada vez melhor. A diversidade existe para que a gente possa crescer e aprender com o outro. E quanto aos homens mais inseguros, que realmente acreditam que a cultura incel é a mais correta e adequada para o mundo no lugar da cultura woke, fica a dica. Para cada gay que existe no mundo, tem uma mulher livre esperando para você convidá-la para jantar. Se você não possui QI acima de 90, empatia ou não consegue escrever necessidade sem cedilha, o problema está em você e não nos grupos diferentes, tá? Eu acho que vale a pena vocês reverem os conceitos, estudar um pouco de português ou, de repente, procurar uma terapia, porque o mundo vai continuar em transformação. Você pode cancelar uma série de franquias Star Wars, seja pela qualidade ou porque tem mulheres pretas como protagonista, mas sempre vai vir uma outra produção, e depois outra, e mais uma para entregar
essa diversidade que é tão necessária no mundo do entretenimento e no nosso mundo real. Às vezes eu tenho que lembrar para essas pessoas que, para mim e para muita gente, as portas não são abertas. Ou a gente constrói as portas, ou a gente tem que arrebentar com essas portas para ter a chance de passar. E chega uma hora que os nossos pés se cansam de tantos machucados, que nossas mãos se cansam de feridas, e tudo que a gente quer é ter a oportunidade de passar e mostrar talento, personalidade, ancestralidade, mostrar do que nós somos capazes, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, para onde poderemos ir com os nossos próprios passos. E fica tranquilo, o mundo ainda continua sendo aquele ideal para esse grupo incel que acha que temos que ser menores porque somos diferentes. As mudanças, elas são lentas, vai levar um tempo para a gente chegar num ponto onde nós teremos essa igualdade de condição, tanto no gênero, quanto na condição sexual, quanto na etnia, na cor da pele. Mas a gente só quer uma chance, só uma oportunidade. Provavelmente eu não vou tomar o lugar de um cara branco por causa da cor da pele. Vai ser pelo talento, pela competência, até porque eu ainda tenho que fazer 6 ou 7 vezes mais do que qualquer outra pessoa branca que eu conheço para ser digno de respeito e empatia. E a Disney não se ajuda e não ajuda muito aos discursos de diversidade e a promoção dessa diversidade quando não consegue proteger os seus próprios atores, roteiristas e produtores diante desse barulho todo que os incels estão fazendo por conta dessa diversidade. Aí eu tenho até que concordar com quem reclama. Se é para dar diversidade pela conveniência, se é para não defender essas pessoas que estão buscando esse espaço e essa visibilidade de forma digna, para que então inserir essa diversidade? Hein, dona Disney? É só pelo lucro? É só pelo vil metal? É só para lucrar em cima das pautas que um grupo não quer e que o outro grupo precisa? Reveja os seus conceitos, dona Disney, porque ter que lidar com um fandom tóxico ainda é um problema muito sério que não só dá prejuízo para a senhora, mas principalmente prejudica todo mundo que quer ter um lugar ao sol neste mundo tão complicado que nós vivemos.